Olá, estamos novamente recebendo hoje no Fala Pra Dri a doutora Mércia Prete. A doutora Mércia Prete, ela é odontologista e ela vai falar para vocês a especialidade dela, que é algo extremamente importante que quase não se falava. E aí ela vai contar para nós quando que ela se formou, por que que ela escolheu essa especialidade com a palavra doutora Mércia Prete. Obrigada, professora Adriana. É uma honra e um privilégio estar falando com você, uma mulher tão empoderada e tão admirada. Muito obrigada mesmo, viu? Ser escolhida por você, primeiramente, já vai para o currículo. Muito obrigada. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada. Como você falou, eu sou odontóloga, eu sou dentista, né? E me formei em 2000. Fui aluna de escola pública também, como a professora deu aula, ela sabe muito bem as dificuldades. E passei numa universidade pública e a partir daí muitas coisas se dividiam, né? Chegou um momento que o meu pai falou assim, ó, agora você precisa trabalhar e não dá para você ficar na faculdade estudando como você gostaria. Então são coisas que acho que todo aluno que vem lá de escola pública, que vai para uma universidade pública, que se encanta por aquele mundo acadêmico, passa, mas que é necessário, né? É quando a gente fala sobre a permanência, né? Porque o acesso e depois a permanência. Então, existem essas questões mesmo. É E verdade, doutora. Exato. E eu lembro muito bem quando eu recebi uma carta, né, de um professor falando assim, olha, vai fazer mestrado? E eu mostrei para o meu pai, ele falou assim, mas eu preciso que você trabalhe, que eu não consigo mais, né? Eu tenho a sua irmã para formar também. E aí fui trabalhar e sempre tive uma fui trabalhar, fui ter as minhas coisas, fui conquistar minhas coisas e hoje, graças a Deus, eu conquistei a minha clínica, eu tenho uma equipe de 7 especialistas e os meus valores eram, desde ali atrás, quando eu tive que guardar aquela carta de mestrado no bolso e ir trabalhar, são os valores de uma odontologia humanizada, né? De um atendimento humanizado. Nossa, eu sentei num salão de cabeleireiro, eu quero fazer minha unha, eu quero ser tratada com carinho. Se eu vou num Exato. médico, eu quero ser tratada com carinho, como se eu fosse única, né? Se eu estou num banco de sala de aula, eu mostro a minha avaliação para o meu professor, eu gosto que ele me avalie como uma pessoa única, com as dificuldades, com os méritos que todo ser humano tem. Doutora Mércia, eu vou interrompê-la porque o que a senhora trouxe é extremamente importante, né? O atendimento humanizado, o olhar para o outro e tratá-lo da maneira que nós gostaríamos de ser tratados, né? Isso faz toda a diferença e, infelizmente, não são todos os profissionais que pensam dessa forma, né? Exato. E já na formação a gente consegue, às vezes, detectar essa diferenciação, né? A gente, enquanto professor, a gente lida com todos os tipos de aluno, com todas as possibilidades de existência, e a gente consegue detectar já essa diferença, né? De quem tem esse cuidado, quem já pensa só na parte financeira, quem realmente ou está ali porque os pais obrigaram, ou porque já vem da família essa profissão, e aí a pessoa não gosta, não quer, mas tem que seguir. Então, isso que a senhora está trazendo é totalmente rico e importante para o trato, principalmente com
com o ser humano, né? Exato. É isso. E esse olhar único, né, que eu sempre gostei para mim, né? Eu ontem ainda estava conversando com a minha secretária, que é assim, uma menina. Ontem foi o dia da secretária, um beijo para todas as secretárias, né? Beijos são essenciais. Eu falei para ela, falei, se o dia que você não conseguir atender o seu filho ou a sua mãe da mesma forma que você atende o outro, parou o sentido do atendimento com o outro, parou Sim. o atendimento humanizado. E dentro desse contexto, professora, foi que surgiu a ideia de quê? De especializar uma clínica, se tornar referência em atendimento de pacientes especiais. Algo muito novo, muito ainda muito permeado assim de preconceitos pelos próprios pais. Você acredita que pelos próprios pais, mas vai conseguir atender o meu filho? Vai conseguir ter um espaço que ele consiga ser respeitado? Onde que isso deveria ser normal? Sim, sim. Me ocorreu aqui uma pergunta. Esse medo que os pais depositam, por ser algo novo até, mas também não seria. Porque às vezes tem pais que é um processo muito lento. Primeiro, da aceitação de que a criança tem alguma deficiência. Depois, a negação, primeiro ela tem essa dificuldade, depois realmente laudado, às vezes tem a negação, até chegar para fora de casa, né? Então, como as outras pessoas vão cuidar, vão tratar, será que estão aptos, ou até mesmo falta ainda do não conhecimento dos próprios pais. A senhora também acredita nisso? Acredito. A gente nota ainda que é uma questão muito cultural, a negação ao diagnóstico do espectro autista, né? Do transtorno do espectro autista. Por quê? Lógico que o dentista jamais vai diagnosticar. Jamais. Sim. Né? O diagnóstico do paciente com transtorno de espectro autista, ele vai através de psicólogos, ele vai através dos professores, é uma gama de profissionais, né? Que vai diagnosticar. Sim. Mas pela nossa experiência na clínica, nós notamos alguns comportamentos, né? O paciente, ele tem um sistema sensorial mais sensível, Sim. o tato, a audição, o próprio toque, ele é mais resistente. Então, o que acontece? Muitas vezes nós orientamos os pais no sentido de que já procurou, como é que ele é na escola? Como é que você já procurou um psicólogo? Nós não damos o diagnóstico, isso jamais. Então, algumas dicas de que há alguns comportamentos semelhantes. É interessante, né? Os pais fazerem uma investigação. Uma investigação. Sim. E muitas vezes o paciente, o pai fala, não, ele só é mal criado, ele só é birrento. E isso a gente fica numa saia justa também, mas a gente vê que a família inteira ali está sofrendo. Sim, né? Então, sim. Você se abrir a um diagnóstico, não só o transtorno do espectro autista, mas também em números semelhantes temos o TDAH, né? São comportamentos até similares, mas têm as suas peculiaridades e têm seus tratamentos de forma diferente. Mas os pais ainda têm muita dificuldade de aceitar. E nós vemos ainda, em pleno século XXI, professor, eu acredito que a senhora também pode relatar isso em sala de aula, pais chegam à nossa clínica e falam assim, se você não se comportar, ela vai te dar uma injeção.
e às vezes vira uma gritaria por às vezes uma questão cultural do pai, às vezes um medo de que você sugestione um psicólogo em conjunto, às vezes nem é autismo, às vezes nem é TDAH, Sim, mas existe já um serzinho em formação que está recebendo o tratamento de saúde de uma forma muito é, agressiva. exatamente. E que não contribui em nada para a formação, para o desenvolvimento, né? Porque é um ser em desenvolvimento, né? Como qualquer outro, né? E que deve receber este trato humanizado, carinho, né? O atendimento da maneira que deve ser destinado a ele. Ele tem Exato. direito a isso, né? É como será que aquele pai gostaria de sentar na cadeira e alguém gritar com ele? Pois é, Então, é se colocar no lugar do outro, exato. né? Então, é isso que eu penso. Foi o que eu falei ontem para minha secretária, Kátia. Eu falei assim, eu não gostaria que alguém gritasse comigo. Por que eu vou gritar com o meu filho ou vou deixar que outro profissional grite com o meu De maneira filho? alguma, exatamente. E meu filho, pra me desafiar, grita. Mas eu sempre falo pra ele, eu fico, alguém tá gritando com você? Por que você tá falando isso? É, Na nossa casinha não se grita. Por que você tá gritando? Aí ele olha assim e para. exato. É toda uma questão de conversar e trazer, né, para a lucidez, vamos dizer assim. Eu também tenho a minha está com 14, né, adolescente. E aí eu também falo, mas por quê? Não estou entendendo. Ai, desculpa, vou trazer, né? Doutora, fiquei com uma curiosidade aqui, que eu, enquanto professora em sala de aula, nós atendemos, né, recebemos alguns alunos com transtorno, espectro autista, em vários níveis, mas um era só um que tinha assim, um nível mais elevado. Agora os outros não. Os outros, a gente aprende, né? Eu acho importante que a gente aprende. Eu falo para os meus outros alunos que é extremamente importante nós estarmos todos juntos, porque todos nós somos diferentes. Todos nós somos. E um vai ensinando o outro, né? Agora, um detalhe que me chamou a atenção era a questão do barulho, né? Dependendo do grau, eles não aguentam muito o barulho repetitivo ou uma altura muito elevada. Eu, sempre que vou ao dentista, aliás, estou precisando, aquele motorzinho, eu acho que em algum momento, quando criança, eu não, eu sei que eu tenho medo daquele motorzinho. Então a senhora é normal. E até o barulho, só o barulho dele já nem chegou, mas só de ligar eu já fico tensa. Como é que é esse barulho? É adequado? Tem alguma diferenciação? Como é que é isso para o Tem. tratamento? Tem sim, tem o que nós fazemos, né? O barulhinho do motorzinho não é legal para ninguém, Ah, né? muito bem. Não é bacana Que para bom. ninguém. Como eu falei, você é normal, né? A professora é normal. Mas o que acontece? Vamos caminhar, vamos voltar alguns passos lá para prevenção.
né? Para o paciente que tem o aspecto autista. Sim. Ele começa, ele não gosta de mudar a rotina dele. Ele é um paciente metódico, que tem como eu falei no início, o sensorial dele é muito aguçado. Sim. Então, desde o começo, o que a gente recomenda? Quando o pai liga na clínica e ele fala, olha, meu filho tem espectro autista, eu gostaria de agendar uma consulta com ele. Eu falo, olha, vai mostrando fotos da clínica que tem no Instagram para ele se ambientar. Sim. Vai mostrando fotos que você vê de dentista para ele se acostumar. Hoje a gente usa uniformes mais coloridos, isso também ajuda muito. Dependendo do grau, e também já compra, isso é importante, professora, já compra uma escova elétrica para ele. Porque entendi. a escova elétrica, ela é muito parecida, tanto a rotatividade, a rotação, quanto o barulhinho. E assim, hoje tem Incrível. escovas maravilhosas. Tem uma que ela pisca, parece uma árvore de Natal. E ela dá o tempo que o paciente tem que escovar os dentes. E se ele pressiona, ela para. São escovas super inteligentes. Maravilha. Então, esse preparo, normalizar, já é um bom começo. Mesmo assim, se o paciente ele tem um grau elevado, como a senhora comentou, normalmente ele já chega no ambiente com fone de ouvido. Se não tem, a gente tem o abafador. Já teve situações que o paciente com espectro de autismo, assim, de um grau mais com sensorial mais aguçado, chegou à clínica com abafador e o vizinho estava fazendo uma obra. Aí, mesmo com o abafador, ele entrou em surto. Sim. Então, essa desorganização sensorial que causou nele, os pais ficaram apavorados. A gente, calma, a gente vai resolver. Sim. O que a gente fez? A gente bateu lá no vizinho, por favor, você poderia me dar 1 hora para eu fazer o atendimento de um paciente que mesmo com o abafador, a gente já tem um abafador na clínica, a gente já pede para o pai se habituando, ele desorganizou, algo que ele não estava preparado. Aí o vizinho parou a obra por 1 minuto, foi muito respeitoso. Que maravilha. A divulgação do comportamento, da sensibilidade, isso é muito importante, a normalização, isso é muito importante. Ele parou, isso deu um gás, para quê? Para que não fizesse mais barulho para os outros. Maravilha. Então, tudo parte da informação, né, doutora? Da informação, da divulgação. Isso tudo gera o conhecimento. Exato. Que coisa linda. Diálogo. Maravilha, exatamente. O diálogo, a calma, você saber lidar com o normal daquela pessoa. Isto. Resolve muita coisa. Exatamente. Nossa, um respeito, assim. O vizinho foi muito solícito, ele parou o barulho. Hoje ele não faz mais barulho. Para os outros. Que maravilha. E a gente conseguiu fazer um atendimento bem bacana para esse paciente. Mas ainda tem uma outra situação, se a professora me permite contar. Isso é muito importante. Tem pacientes que mesmo com essa iniciativa, ele ainda é mais resistente. Ele tem graus, né? Exato. Aí o que acontece? Nós temos uma outra forma de tratar. A sedação medicamentosa e por óxido nitroso. Okay. Aquele bate-papo para ele te conhecer, para ele ganhar confiança, para a gente ver, fazer o exame inicial, ok. Mas vai chegar um momento que mesmo assim o medo da agulha, sim, o medo do motorzinho, a escova elétrica não foi o suficiente, ainda está muito recente. Então, o que a gente
pode fazer por esse paciente, não só pelo o paciente que tem um transtorno do espectro autista, mas também pelo paciente que tem o TDAH, pelo paciente que tem outros transtornos de neurodesenvolvimento. A gente pode trabalhar de uma forma mais tranquila com sedação. A gente dá o cheirinho do sono, dá um medicamento, né? Por que não só o cheirinho? Porque precisa de uma colaboração do paciente. Se ele tem medo, se ele não sabe o que está acontecendo, se é a primeira vez que ele está indo ao dentista, para ele é muito novo. A gente não pode querer que ele aceite aquele mundo de informações. É uma pessoa nova, é uma cadeira diferente, é alguém mexendo na minha boca, algo muito íntimo. É verdade. Foge muito, né, daquela rotina, porque eles têm uma rotina, né? Muito. Eu lembro que na escola, esse aluno extremamente organizado, que eles são muito organizados, e tem lá a grade de horários, os professores, e por um acaso ele já me conhecia, uma graça. Só que teve uma vez que eu tive que adiantar a aula, que a professora de matemática faltou. Foi muito engraçado. Eu cheguei na sala e ele disse: não, agora é matemática. Falei: não, mas veja bem. Ele falou: não, olha aqui. E aí me mostrou: não é geografia, é matemática. Aí conversei, até que ele aceitou, mas estava irredutível. Não, pronto. E ele sabia toda a grade, de segunda a sexta, todas as aulas. Ele disse: não, é matemática. Muda, eles são muito metódicos e isso é muito, assim, essa confiança, né, que eles depositam, por exemplo, porque ele confiava em você, por isso que ele ainda abriu uma exceção. É isso que faz com que ele mude um pouco. Mas eu tenho um caso de um paciente que ele sabia o trajeto de ir ao dentista. A gente não sabia que a mãe sabia que ele sabia o trajeto. Um dia, numa situação, a mãe mudou para passar em algum lugar, ele entrou em surto, porque já mudou a rotina. Aí, o que a gente tem que respeitar? Horários, tem que ser muito pontual, muitas informações de gente chegando. Isso muda aquela paz que ele tem, aquela rotina que ele tem. Previsibilidade, né? O seu aluninho, ele já tem aquele, na cabecinha dele, ele já tem tudo encaixadinho. Exatamente. Exatamente como aquela figura, aquele logo, né? Aquela figura ilustrativa que ilustra o símbolo do autismo. Eles são exatamente aquilo, aquela coisa colorida, bonita, mas totalmente encaixadinha que nós devemos respeitar. Sim. E aí, quando ele cria confiança, aí ele se abre. Mas é um processo também, com amor. Exato, né? Sempre com amor. Sempre com amor. Doutora, eu queria perguntar algo. Para nós, aqui no Brasil, isso parece ser muito novo. Começa a se falar mais, né? Em que momento isso se deu? E em outros países já tem algo, já é mais constante, já existe há mais tempo. Coloca isso para nós, por gentileza. Com certeza. O autismo, o primeiro que é muito novo, só em 2013 que mudou o conceito, né, de que é transtorno do espectro do autismo. Transtorno do espectro autista.
Por quê? Porque, assim, ali, só em 2013, definiu que era o paciente com TEA, ele tem uma gama de situações, né? Ele é uma gama de situações. Ele tem dificuldades no comportamento, dificuldades no aprendizado, mas ele consegue, de uma forma geral, se comunicar, ter uma vida normal. Mas foi a partir de 2020 que no Brasil, com a lei Romeu Mion, a partir do apresentador, Por causa do filho dele. por causa do filho mais velho, ele fez uma campanha assim de normalização e dos direitos do paciente com TEA. Então, isso conseguiu uma popularização e uma normalização da procura pelo diagnóstico. Em outros países, isso já é muito mais normalizado, como os Estados Unidos. Tanto que a gente segue a ordem de classificação dos graus do TEA a partir da Associação Americana de Psiquiatria. São eles que a gente lança. Então, isso é muito mais normalizado a procura por diagnóstico. E só a lei Romeu Mion, ela determinava que as pessoas tinham direito a uma carteirinha de identificação. Para quê? Para que elas não se sujeitassem a filas, Sim. a barulhos, a um atendimento preferencial. E em São Paulo, em 2022, é que foi decretado que todo paciente, toda pessoa com TEA, com transtorno de espectro autista, poderia ter poderia fazer essa carteirinha e fazer uso dela. Sim. Ainda é muito novo, a gente tem muito ainda a caminhar. Mas a normalização no Brasil é muito recente, muito recente. Estão quebrando os preconceitos, a gente está diminuindo mais os preconceitos, mas ainda tem uma longa jornada, né? Não basta só colocar o colarzinho de girassol, o colarzinho colorido. As pessoas têm que fazer igual esse vizinho aí que eu comentei para a professora. Quando você fala, é você respeitar a normalidade do outro. Exatamente. Muito bem. Doutora, como que o poder público pode incidir nesta... Porque são várias fases. Então, tem a informação, tem a normatização, que daí a gente vai para a questão das leis, tem a normalização, né? Que daí é a aceitação a partir da informação. Como que o poder público pode incidir para que a gente alcance esse estágio de bem viver? Eu chamo de estágio de bem viver, porque quando a gente consegue conviver com o diferente, porque todos nós somos diferentes, a gente consegue ter uma troca de qualidade para a vida do outro, e a gente consegue chegar no estágio de bem viver. Então, como que o poder público pode incidir para que a gente consiga atingir esse estágio? Bem, eu acredito que o primeiro passo está sendo dado, né? Nosso atual prefeito, o Ricardo Nunes, ele tem um projeto que já está em construção. Sim. Desde março. Foi o presente que o prefeito deu no Dia das Mulheres, a pedra inicial da construção de um centro de atendimento não só ao paciente com transtorno de espectro autista, mas também às mães, porque a gente fala muito desses pacientes, mas a gente esquece que existe um ser humano ali segurando a onda. Exato. Segurando. Então, esse projeto é um projeto muito, muito interessante, já está em construção, já está em andamento, e é um projeto piloto não só no Brasil, mas na América Latina. Isso é um diferencial aí da nossa cidade. É pioneiro, né? Pioneiro. É tarde, mas é necessário, e é sempre tempo. Isso é sempre tempo. Isso
Não, tanto que já está sendo visto pelo governador de ampliar o projeto. Esse projeto, esse centro de atendimento ao paciente com espectro autista, ele tem várias ideias muito bacanas, tratar do esporte, tratar do lazer, tratar da cultura, ajudar as mães para que elas tenham uma colocação no trabalho, de uma forma geral. O poder público, ele precisa ter um olhar para o atendimento odontológico. Eu não digo só o poder público, não, porque eu já palestrei em muitas clínicas multidisciplinares para esse público, né? E lá nessas clínicas particulares não tem dentista. Sim. Tem o fonoaudiólogo, tem o terapeuta, tem a psicóloga, mas não tem o dentista. Isso ainda é cultural de São Paulo? É cultural do... Não, isso é cultural do brasileiro. Ainda o dentista, o cirurgião dentista, ele precisa estar inserido na vida do ser humano desde a barriga da mãe. Exato. Desde a barriga. Agora, e falar, é uma questão de renda, uma questão social? Não, não é. Porque nós atendemos, né, pacientes assim que têm um poder aquisitivo alto e com 4 anos me perguntam assim, doutora, quando eu começo a levar meu filho no dentista? Seu filho teria que ter ido no dentista lá na barriga da mãe, mas sempre, como eu falei, é tarde, mas sempre é tempo, sempre é tempo e sempre é necessário. Doutora, a senhora me remeteu a essa questão de ser cultural, porque realmente, né, a gente pensa... assim, uma construção, né? Que o dentista é só naquele momento que está sentindo dor. E não é, porque, na verdade, a partir da boca, a gente consegue prevenir até outras doenças. Toda a gama que possa se pensar em relação ao corpo todo pode ser preventivo se tiver ali uma consulta constante, né, com o dentista. Exato, eu faço um paralelo com o pediatra. Tem o pediatra e tem o odontopediatra. Então, se você vai acompanhar, se você leva o seu bebê lá pro odontopediatra avaliar, ele vai olhar a linguinha, ele tá com um freio preso, a gente consegue, vamos fazer um procedimento para que ele possa liberar esse freio e mamar melhor. Ele vai respirar melhor, ele vai dormir melhor, ele vai ter menos cólica. Então, a prevenção, ela é para todo mundo. E um paciente que vai desde que tem o transtorno do espectro autista, ele vai desde bebê na clínica, ele está ambientado com aquela série de informações, ele não vai estranhar e ele vai confiar tanto no dentista quanto o seu aluno confiou em você que a aula tinha mudado. Exato. Ele vai ter esse comportamento. Uma construção, é uma construção. Então, se ele está habituado com aquele ambiente, com aquela pessoa manipulando a boca dele, olha, tá normal, tá 10. Eles adoram reforço positivo. Sim. Adoram. E uma questão que eu acho muito válido lembrar, que eu notei nessas palestras que a gente dá em clínicas multidisciplinares, é que o reforço positivo, muitas vezes dos outros profissionais, não às vezes por desconhecimento e por amor também, que a gente peca muito por amor, você conseguiu um progresso, vou te dar um pirulito. Não é? Eu sei, porque o meu filho adora ganhar pirulito quando ele corta o cabelo, quando ele vai em alguma situação. Então, esses reforços positivos, sem um dentista ali do lado, fica
vai ficando, vai deixando um setor, como a professora muito bem falou, a saúde começa pela boca, a gente previne muitas outras coisas, muitas outras doenças Exato. pela boca. Então, se a criança está acostumada a ser manipulada e se ela confia, então eu tenho. Isso é muito mais fácil de você chegar lá na vida adulta ou na adolescência, que realmente a questão de hormônios muda um pouco, muda um pH na saliva, isso a gente vai acompanhando também, vai orientando os pais, vai avisando quando a quantidade de pasta, vai avisando qual a quantidade, qual é o momento da troca da escova. Tá na idade de tirar os cílios, senão vai entortar esse dente. Então, isso é um processo, é uma relação, assim, é uma construção, como a professora muito bem coloca, assim, de confiança. Exato, exato. E ainda voltando na questão do poder público, a doutora colocou que nessas clínicas, né, de múltiplas especialidades, Isso. falta ainda, em muitas que a doutora palestrou, essa questão do transtorno, né, do cuidado. Voltando assim, juntando a questão cultural com este cuidado em relação a todas as pessoas, né? A gente está aqui falando sobre as crianças, mas a gente vai falar sobre todas as pessoas que estão no transtorno do espectro autista. Mas, e aí eu fico pensando que sempre a gente, né, era até ali 1988, a questão do acesso à saúde dependia de a pessoa ter uma carteira de trabalho assinada. Isso também estendia ao cuidado odontológico. E era isso, né? Crescia ali comendo açúcar. Eu vou dizer, agora é relato pessoal. Eu sei, eu também sou dessa geração, professor. De ir lá e pegar a colher, ai meu Deus, me arrepia agora só de pensar. Mas pegar a colher e comer açúcar. Era o que a gente tinha, né? Olha, e eu sou Maria Formiga até hoje. E aí a dor de dente vinha ali no meio da madrugada, por isso que ela escolhia a hora. Ela falou, deixa eu ver que horas. É agora. E não tinha atendimento na madrugada. Então, juntando essa questão da dor, que infelizmente a gente acaba ainda esperando, até que mudou muita coisa, a gente já tem até a estética odontológica, então a gente avançou muito, né? Mas na questão daquela dorzinha que eu espero não estar enganada, mas uma vez eu conversando com o doutor, ele disse, olha, todas as outras dores do corpo, elas são graduais, elas vão aumentando, até chegar no limite. A de dente não, ela já vai logo no grau mais alto. Eu falei, pelo amor de Deus. E é isso, a gente morre de dor de dente. E sempre vindo na madrugada. E eu, com esse contato com as crianças, né, eu dizia, como que será? Como que será isso? Se eles têm essa organização, se essa dor vem já num limite e de madrugada, como que se dá isso com essas crianças? E aí isso me causou uma insatisfação, vou dizer assim. Uma dor de mãe, né? Uma dor de mãe, exatamente. E eu estou, né, candidata à vereança da cidade, e pensando neste projeto que o prefeito já está fazendo, veio ao encontro do que eu penso em ter também como pequenos centros, e também neste que é maior, mas pensando que este centro, que é completo, que vai estar ali na zona, já está sendo construído na Zona Norte, embora seja fácil acesso, porque está ali perto do metrô Tietê, mas às vezes pode ser um lugar muito mais distante para chegar. E quando a gente está com dor
todo lugar fica muito longe, né? Então, pensando que a gente pode ter esses atendimentos de maneira espalhadas pela cidade, e aí eu vou tomar aqui a frente e convidá-la, porque a senhora é uma sumidade. Eu estou aqui muito satisfeita e honrada com essa troca e convidá-la, porque eu não sou especialista, não sou dentista, não sou cirurgiã, dentista, enfim, mas foi algo que me despertou. Então, eu tenho um projeto, mas eu vou pedir que depois a senhora me auxilie, porque nada como uma pessoa que já domina, né? E que a gente pode fazer de maneira mais ampla. Eu falo que a política pública ela é pensada para atender mais pessoas de maneira mais ampla, que a gente consiga atingir mais pessoas para a gente ter esse bem viver. Então, eu estou fazendo aqui um convite para que, dando certo, eu conseguindo estar neste gabinete, que é um gabinete participativo, eu digo, e participativo de todas as formas, tanto ouvindo a população, quando trazendo especialistas em tudo que a gente pensa e ampliar para que a gente tenha esse bem viver. Então, eu estou aqui fazendo este convite para que a gente esteja juntas. Fico lisonjeada, né? E não deixaria de parabenizar você, né, pelo projeto, que foi o que me chamou a atenção, que me tornou seguidora, que me tornou uma admiradora, né? E que é a visão não só da vereadora, da candidata a Câmara Municipal de São Paulo, mas também a professora que também tem experiência, né, do que do que é receber pessoas sem simplesmente por receber, sem aquele olhar, né, mas que consegue desenvolver pela vivência, por ser mãe, por ser mulher, por ser uma pessoa diferenciada, ter um olhar sobre essas pessoas que passaram muito tempo sem saber que as pessoas, tenho dente, eu preciso de um físio, eu preciso de um fono. Então, é um projeto que recebe os parabéns e que também deve ser muito bem visto pelos conselhos regionais de odontologia, os federais de odontologias, porque vê o paciente ali, como não só o que todo mundo vê, mas aquela parte interna e numa situação que a mãe é que sabe que passa a noite com seu filho chorando de dor de dente. Exatamente. Como a senhora bem falou, o colega falou, é a pior dor do mundo. E por que dá de madrugada? Tem a questão, porque é fisiológico. A gente aumenta, a gente deita, o sangue acaba, eles se posicionando em maior quantidade na nossa cabeça, protegendo órgãos vitais, aumenta a pressão interna e é aquela dor lacinante, né? Então, só mesmo uma pessoa com visão social, de uma professora que trabalhou em escola pública, né? E uma pessoa que é mãe e uma pessoa que se preocupa com o próximo para ter um projeto tão lindo que só merece ser perpetuado aí. Eu que agradeço muito o seu convite e principalmente a sua linda ideia, que ela consiga assim ser efetivada, não para ser só eternizada pela professora Adriana Vasconcelos, que é um exemplo de mulher, mãe e professora, mas também por ser eternizada para as mães que sofrem, né, com seu filho chorando de dor de dente à noite, que não é uma dor simples, é realmente uma dor lacinante e que você não consegue atendimento tão fácil.
E os atendimentos são muito caros e é algo que você fica muito arriscado, né? Então, você tendo um centro que olha com um olhar preparado, que mesmo na dor, vai entender que aquele paciente precisa ser atendido de uma forma humanizada, é alguém, assim, muito nobre e eu só tenho aqui a agradecer, viu, professora? Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o aceite do convite. Essa tarde foi maravilhosa, maravilhosa, porque eu acho que a gente acaba se encontrando. Ah, Né? Então a sim. admiração é mútua e seguir juntas para que realmente a gente tenha essa sociedade que entende o outro na sua plenitude, seja o outro da maneira que for. Então, Exato. muito obrigada, foi um prazer, parabéns, parabéns por se doar, por ser um instrumento para a nossa sociedade, para as nossas crianças, para o ser humano como um todo. Tá bom? Muito obrigada, que prazer imenso. Obrigada, professora. Eu queria te dar, pelo convite, um presente da nossa Que linda, muito clínica, tá? obrigada. Para já brindar aí Que a linda. eleição. Muito obrigada, muito Receba com obrigada. muito carinho num presente e Muito fica o obrigada. convite aí também. Que linda. Olha aqui, pessoal. Que linda. Muito Obrigada, obrigada. professora. Obrigada pela audiência, que a gente tenha contribuído de maneira muito incisiva e que a gente tenha trazido aí uma semente, mais uma semente do bom viver. Eu vou passar para as considerações finais. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu só tenho que agradecer esse convite especial e também não só a troca de admiração, mas também os meus votos aí que a gente consiga ter pessoas nobres, de coração nobre, com projetos nobres, que realmente funcionem e vejam o ser humano aí de uma forma única, um atendimento acolhedor, humanizado, não só aquele privado, mas também para todos. Normalizar e normatizar. Muito Obrigada, bem. professora. Obrigada, Vamos obrigada, juntas. doutora. Vamos juntas.